O Evangelho segundo João, capítulo 18. Evangelho segundo João, capítulo 18. Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 1 em diante. Há muitos irmãos assistindo os cultos, irmãos, por vários países. Manifeste-se aí no chat da igreja, fala de onde você está assistindo os cultos. De quando em quando nós vamos apresentar o nome de alguns dos irmãos. Os irmãos da Itália, ontem mesmo estava vendo, tinha um irmão chamado Salvatore, acompanhando o culto da Sicília também. Esses dias atrás tinha uma irmã Luzia também, da ilha de Malta, uma irmã de Portugal, dos Estados Unidos, e outros países e estados desse Brasil. Que bom que vocês estão servindo a Deus junto conosco, ouvindo a Santa Palavra. Leiamos com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito Santo. Jesus é preso em Getsemane. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscai? Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas disse Jesus a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não bebereis eu o cálice que meu Pai me deu? Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Esta é uma das passagens mais dramáticas do Novo Testamento. Dramática porque os servos de Deus que estavam com Jesus sabiam que ele seria preso, entregue. Eles, um pouco antes, no jantar, eles comemoraram a última Páscoa e ali instituíram a Santa Ceia. E o Senhor já era sabedor de todas as coisas. Judas já estava predestinado para fazer aquele ato de traição. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor sabia de tudo. Subiu ali para o horto, ele e seus discípulos. E quando o Senhor já estava preparado, o Senhor já sabia a hora que eles chegariam. E quando chegou, porque Judas já conhecia aquele caminho, então Judas já sabia que o Senhor poderia estar ali. E o Senhor deixou eles chegarem até ali. E aí começou, irmãos. Veio o sumo sacerdote, veio os sacerdotes, os principais dos sacerdotes e os fariseus, os homens da lei daquela época. E chegaram até Jesus. Mas como Jesus já sabia quem eles queriam, disse para eles: A quem buscai? E eles disseram: Jesus o Nazareno. Na mesma hora, aqueles soldados, aqueles homens caíram por terra. Glória a Deus nas alturas. Isso para nós sabermos a força que há no nome de Jesus. Se nós soubéssemos a força que há no nome de Jesus, amados, olha, nós sairíamos de muitas confusões, nós nos livraríamos de muitos problemas, nós veríamos muito mais milagres e muito mais obras e teríamos muito mais livramentos.
Se nós clamássemos o sangue do Senhor Jesus na hora que a tentação vem, nós não pecaríamos tanto. Se nós clamássemos o sangue do Senhor Jesus, aleluia, na hora que vem um adversário nos afrontar, ele cairia por terra, ele cairá por terra, glória ao nome do Senhor. Na hora que nós clamarmos o sangue do Senhor Jesus, na hora de uma grande dificuldade, um grande perigo, o sangue do conserto eterno cobrirá a minha e a tua vida e a tua casa. Aleluia. E o inimigo das nossas almas cairá por terra, porque diante do nome do Senhor Jesus não há grande, não há pequeno, não há rico, não há pobre, não há inferno, não há demônio, não há potestade que pare diante do nome do Senhor. Então, no início dessa palavra, Deus já manda dizer para toda a querida irmandade e amigos que estão ouvindo esta palavra: o adversário se levantou na tua vida, clame pelo sangue do Senhor Jesus, porque o adversário vai cair, e quanto maior for esse inimigo que se levantou na tua vida, maior será o tombo dele, glória ao nome do Senhor, porque você não vai clamar pelo nome do João, pelo nome do Paulo, pelo nome do Joaquim, você não vai clamar pelo nome do Ricardo, nem pelo nome do Rodrigo, aleluia, até porque nosso poder é limitado, bendito seja o nome do Senhor, nós não podemos se tirar da situação difícil, nós não podemos enfrentar o inimigo que você tem que enfrentar, nós não podemos matar o leão que você tem que matar, nós não podemos tirar, aleluia, a prova que você tem que enfrentar, mas saiba de uma coisa, hoje você se alerte por esta palavra, Deus está colocando sobre a tua mão uma força poderosa, glória ao nome do Senhor, uma arma imbatível, indestrutível, aleluia, que você está usando muito pouco nos teus dias, essa arma se chama Jesus Cristo, aleluia, que verteu o seu sangue no duro madeiro da cruz, e quando ele vertiu o seu sangue, ele deu a nós a liberdade para falar com Deus sem intercessores, a não ser ele, nosso intercessor. Então glorifica o nome do Senhor, e para de confiar em carros e cavalo, mas confia no Senhor dos exércitos, que te manda esta palavra nesta tarde, e que te diz: olha, começa a usar mais o meu sangue. Quando você vê, aleluia, um espírito tomando alguém, um espírito de inveja, um espírito de ciúmes, um espírito de grandeza, de glória e de vanglória, bendito seja, me chama o sangue do Senhor Jesus, e você vai sentir o adversário cair por terra na tua vida, e você vai sentir que a libertação já chegou, porque onde o Senhor chega, chega milagres. E assim foi. A quem buscai? Jesus o Nazareno, e os homens caíam. Glória a Deus. Mas o Senhor permitiu, amados, que aqueles homens chegassem, levantassem-se e perguntassem mais uma vez: a quem buscai? Eu já disse, a Jesus o Nazareno, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Santo é o nome do Senhor. Ele poderia, irmãos, ter falado qualquer coisa, aqueles homens cairiam de novo e não se levantariam mais. Ele poderia, glória ao nome do Senhor, ter mandado os anjos ali, daquela hora, acabado com aqueles principais, os sacerdotes. Ele poderia, amados irmãos e amadas irmãs, glória ao nome do Senhor, ter mandado cair fogo dos céus, e fogo consumiriam aqueles homens na hora. Ou até mesmo ele poderia ter se transportado naquele momento, como já fez em outras situações, aleluia, bem desaparecido ali, glória ao nome do Senhor. Seria uma grande obra, não é, irmãos? O Senhor teria deixado escrito aqui: Jesus desapareceu no meio dos seus perseguidores, mas não seria uma história de um verdadeiro soldado, não seria uma história de um verdadeiro homem que saiu do reino, um reino que era perfeito, que é perfeito, um reino onde só há luz, um reino onde as cidades são de pérolas preciosas, aleluia, a praça é de ouro reluzente, aleluia, que os anjos ficam diante do trono de Deus cantando, louvando, aleluia, salmodiando 24 horas, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Aleluia, o nome do Senhor, ele desceria, glória a Deus, para nessa hora apenas mostrar mais um dos seus poderes? Não, porque ele estava em carne, ele tinha uma grande missão depois daquilo, aleluia, então ele precisava passar por aquilo, ele precisava dizer que, aleluia, deixar para nós escrito aqui que ele não teve medo, aleluia, mas ele se entregou àqueles homens, glória a Deus, mas antes de se entregar, ele disse: olha, se vocês querem a
mim, deixa esses homens, glória o nome do Senhor, porque eles não têm nada com isso, glória a Deus nas alturas, quando na verdade, não é, irmãos, ele estava preservando, porque ele tinha dito para o Pai, quando eu chegar aos céus, aleluia, eu vou ter a graça de dizer, nenhum dos meus se perderam, glória a Deus nas alturas. Então, irmãos, não era a hora de Pedro, não era a hora dos outros apóstolos, era apenas a hora dele, glória a Deus nas alturas, e por ser a hora dele, era ele que tinha que passar por aquilo, era ele que tinha que passar pela aflição da morte, era ele que tinha que ser injustiçado, era ele que tinha que ser apregoado no duro madeiro da cruz, para dar a mim e a você que está ouvindo esta palavra, o direito da vida eterna nos céus. Então dê valor a esse sangue, dê valor a esse sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por ti no duro madeiro da cruz. Nenhum outro faria, glória a Deus, e nenhum outro teria poder de tirar você das garras de Satanás, e ainda que você ainda esteja aprisionado nas garras do inimigo, mas o Senhor, por esta palavra, Ele te manda dizer, clama o sangue do meu filho, que Ele será coberta na tua vida, Ele cobrirá o teu corpo, cobrirá a tua alma, Ele cobrirá o teu espírito, e Ele tirará de você dessas garras demoníacas, e colocará você num banco de uma igreja, para glorificar o nome do Senhor. O Senhor tirará você das drogas, se você crer e fizer a tua parte, o Senhor tirará o choro da tua mãe, o Senhor enxugará o choro do teu pai, aleluia. Não sei de onde você está ouvindo esta palavra, seja aqui no Brasil, seja fora do país, seja dentro de uma casa humilde, de uma grande mansão, não importa, não quero saber da tua vida material, estou preocupado, diz o Senhor, com a tua alma, e por causa da tua alma, meu filho foi entregue no duro madeiro da cruz. Então glorifica a Deus, agarra nesta palavra mais uma vez, e saiba que você não está sozinho, e a prova que você tem que passar, ninguém passará por ti, o que máximo que alguém pode fazer é orar por você. Então se você está aprovado agora comigo, clama o sangue do Senhor Jesus, diz, Senhor Jesus, me cubra com o teu manto sagrado, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, me livra dessa tentação, Senhor Jesus, me livra dessa enfermidade, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, me dá calma, me dá paz, me dá esperança, me dá vontade de viver, porque a vontade de viver já saiu da tua vida, mas por esta palavra o Senhor te dá uma ordem, que o sangue do meu Filho Jesus Cristo te cubra agora, cubra a tua casa, cubra a tua família, cubra os teus negócios, cubra a tua saúde, cubra o teu corpo, cubra a tua mente, cubra o teu coração, aleluia, o nome do Senhor. E a partir desta palavra o Senhor já começa a expulsar, aleluia, todo espírito mal que te persegue, não te deixa dormir nas noites e nem nas madrugadas, aleluia. Tem alguém ouvindo esta palavra que o diabo te tenta 24 horas, aleluia, que não te deixa dormir, e que aparece do lado da tua cama, tirando a tua paz, zombando da tua fé, zombando da tua crença, zombando da minha palavra, mas ninguém zomba da minha palavra, diz o Deus Todo-Poderoso. Então eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus Cristo, levanta-te, aleluia, põe a tua, aleluia, a tua capa nas tuas costas, e saiba que você não está sozinho, que você não está sozinha, e hoje eu ponho uma arma nas tuas mãos, hoje eu ponho uma arma, aleluia, que é o sangue de Jesus Cristo, meus filhos, ele será uma espada que cortará todo o mal do teu caminho, e eu te dou uma ordem, repreenda o espírito que te perturba, e ele fugirá de ti, diz o Senhor. Repreenda. Põe ele para correr a tua vida. Seja valente. Seja corajoso. Parou aqui. Seja forte. Não mostre a tua fraqueza para ele. Diz o Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista. Ele é como um cão vira-lata. Se você mostrar medo, ele ataca. Mas se você mostrar valentia, aleluia, ele fugirá do teu caminho. Em nome do Senhor Jesus, receba a valentia do céu por esta palavra. E saiba que ele não prevalecerá sobre a tua vida, não prevalecerá sobre a tua sorte, não prevalecerá sobre o destino que Deus colocou no teu caminho. Mas estavam ali os discípulos com ele, os apóstolos. E esses apóstolos, dentre eles tinha um chamado Pedro, corajosíssimo, valente, homem bruto, eloquente. E quando ele viu que os soldados iam pegar Jesus,
Ele se antecipou. Ele tirou a espada da bainha e cortou a orelha direita do soldado Malco. Imaginemos a dor daquele soldado que estava apenas cumprindo ordens. Imaginemos o sofrimento daquele homem. Glória a Deus nas alturas. Mas Pedro achava que estava fazendo certo. Ele achava que Jesus precisava de segurança. Aleluia. Deus não precisa de segurança, irmãos. Aleluia. Deus precisava cumprir a palavra. Glória a Deus nas alturas. O Senhor Jesus repreendeu Pedro na hora. Glória a Deus nas alturas, e disse para Pedro, aleluia, a palavra tem que se cumprir na minha vida, aleluia, a minha missão é esta, bendito seja Deus. E Pedro ali ficou confundido naquele momento, aleluia, ele entendeu que ele não poderia fazer nada, aleluia, e lá na frente ainda, irmãos, aquela valentia toda sumiria. Olha como o homem é, tem uma hora que ele tem toda a valentia, mas quando Jesus, aleluia, foi crucificado, que reconheceram ele foi o primeiro a negar que era amigo de Cristo. Ele foi o primeiro a querer dizer, olha, eu não conheço esse aí não, mas parece que ele era o que estava junto com aquele homem que está crucificado com Jesus. Não, eu não sou não, é alguém parecido. Nunca negue o Senhor, aleluia, seja na vida ou pela morte, não negue o nome do Senhor, aleluia, que o que Pedro fez aqui, você possa entender que você é homem e você é falha, você é mulher e você é falha, você é um ser humano. Vai ter hora que você bate no peito e diz, eu sou crente, eu sirvo a Deus, aleluia, eu sou um praticante na minha religião, aleluia, a tua religião não serve para nada, aleluia, porque ela pode te dar valentia, aleluia, mas na hora que vem a verdadeira dificuldade, não é a tua religião que te salvará, mas é o sangue de Jesus Cristo derramado sobre o madeiro da cruz. E isso independe de igreja, independe de placa religiosa, isso vem direto do trono de Deus se você clamar. Então entenda, o Senhor chegou, pegou aquela orelha e colocou no lugar, e a cicatrizou na hora a orelha. Na hora. O Senhor é assim, Ele faz milagre mesmo na hora da dificuldade. Ele estava provado, sentenciado à morte, mas ele não deixou de trabalhar para Deus. E naquela hora Pedro entendeu, aleluia, que ele era apenas um discípulo, que a obrigação dele seguiria servir Jesus depois que Jesus passasse. Entenda nesta tarde, que você é um discípulo de Jesus, e por ser discípulo, você tem que andar nos trilhos de Jesus, você tem que sofrer por Jesus, você tem que chorar por Jesus, pelo amor de Jesus, e você tem que trabalhar para o reino de Jesus. Você é um soldado, e todo soldado tem que trabalhar sem medo. Então entenda, não seja ansioso demasiadamente, não seja medroso demasiadamente. É bom ter medo, o medo te evita fazer muitas coisas erradas, mas saiba que todo excesso, todo exagero é prejudicial. Tanto excesso de coragem, como tinha aqui em Pedro, como excesso de medo, como teve em Pedro quando Jesus estava crucificado. Vou dosar a tua coragem, vou dosar a sua ansiedade, e vou dosar o teu medo também. Em nome de Jesus Cristo, receba, aleluia, a balança de Deus para controlar a tua vida. Que toda ansiedade seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa trabalhar, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa lavar a tua roupa, você precisa dirigir o teu carro, você precisa liderar uma equipe, você precisa servir na minha obra. Não seja tão ansioso assim. A tua ansiedade em esperar o dia amanhecer está acabando com você. Deixa o dia amanhecer, que você é ansioso ou não, ele vai acontecer. Então espera, Deus está contigo nesta batalha. Só não tenha, aleluia, não ultrapasse os limites que Deus colocou no teu caminho. E coloque o sangue de Jesus na tua frente, e Ele será contigo. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Agora agradeceremos a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus, santo é o seu nome. Glória a Deus.
Eterno Deus e bom Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, novamente nossos joelhos dobram-se na Tua presença, te agradecendo por este dia, por mais uma vez estar dentro da Tua casa, Senhor. Te agradecemos por esse culto maravilhoso que Tu tem nos preparado, pelos hinos que cantamos, Senhor eterno, pela comunhão que envolveu a nossa alma. Deus vive principalmente pela resposta da Tua santa e fiel palavra. Deus vivo, nesta tarde, Senhor, Tu permitiu, Senhor eterno, de nós ouvirmos essa palavra e vermos que ainda que Pedro fosse um discípulo corajoso, não era a hora dele trabalhar, Senhor eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Segura as nossas angústias, Senhor, controla o nosso sofrimento e aquieta o nosso coração, para que possamos viver em paz nessa terra e possamos enfrentar os nossos inimigos, aleluia, debaixo do sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, e possamos vencer todas as guerras, porque nós não estamos sozinhos. A Tua presença está junto de nós e nós vamos vencer todas, aleluia, em tempestades que se levantarem, todos os gigantes cairão, todas as potestades das satânicas que se levantarem no caminho da igreja, por esta palavra está sendo derrubado, em nome de Jesus Cristo. Limpa o nosso caminho pelo amor do Teu nome. Graças te damos por tudo, no nome consagrado de Jesus, Teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus nas alturas. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.